Olá! Nós vamos, de uma forma diferente, apresentar um conteúdo que ele é bem extenso. E para ganharmos tempo, eu vou ler uma parte para não se prolongar muito. Enfim, vamos dar início ao nosso trabalho. Meu nome é Lindaura Gabriel Coelho, trabalho com filosofia e é uma honra, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, assistindo, prestigiando o nosso trabalho. Gostaria desde já pedir que você compartilhe os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal, que você dê um likezinho aí para nos ajudar e conto com as suas observações, motivações e sugestões também. Então vamos lá. O conteúdo de hoje é desenvolvimento das ciências da natureza. Nós vimos um pouco no vídeo anterior sobre as ciências humanas, do que se trata essas ciências. E hoje nós vamos ver um pouco sobre ciências da natureza, que após a física e a astronomia estabeleceram seus métodos. Construíram-se outras ciências, como a química, no século XIX, e foi a vez das ciências biológicas e da medicina. Então vamos falar um pouquinho sobre a química, sobre a contribuição da química, não só em termos educacionais, em termos institucionais, mas no dia a dia, a influência que nós tivemos com a química, os pontos positivos que a química trouxe para a vida de cada um de nós. Os alquimistas medievais, apesar das perseguições sofridas, conseguiram realizar grande quantidade de observações sobre a natureza química dos corpos, com inegável contribuição em trabalhos de laboratório que resultaram em estudo racional e cuidadoso de minerais e metais. Então, Lavoisier, que viveu entre os anos 1743 e 1794, é considerado o pai da química, por desenvolver um trabalho fecundo e rigoroso em termos de experimentação, introduzindo na química medidas exatas. Serviu-se de inúmeros instrumentos de precisão, como termômetro, barômetro e outros que aperfeiçoou. Daí a diferença para as ciências humanas, onde nas ciências exatas os parâmetros são, digamos, matemáticos em suas observações e em seus diagnósticos. Lavoisier, então, ao verificar a constância dos pesos das substâncias, teve a intuição do princípio de conservação da massa. A famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Descobriu ser falsa a teoria clássica dos 4 elementos e comunicou à Academia Francesa de Ciências que a água resulta da combinação de átomos de oxigênio e hidrogênio. Lavoisier, então, juntamente com Pierre Simon, estudaram o calor e inventou o calorímetro. Revelou de maneira científica e racional as propriedades do oxigênio no processo de combustão e de respiração, suplantando a antiga teoria do flogisto. Bem, só para nós percebermos quantas evoluções nós tivemos em relação à química e com certeza nós continuaremos colhendo esses frutos. Em termos de ciências biológicas, ainda no século VIII, o sueco Carl Linneu
realizaram um trabalho de sistematização dos seres vivos, ao elaborar detalhada classificação. Mas foi no final do século seguinte que as ciências biológicas alcançaram significativo impulso. E nós estamos aí, até nos dias de hoje, consequentemente pelo resto da nossa vida, colhendo aí os frutos destes estudos preciosíssimos de ciências biológicas. Bem, Louis, então, Pasteur, salvou um rebanho de ovelhas por meio de rigorosa pesquisa experimental. Contribuiu para avanços na medicina, desenvolvendo técnicas eficazes, como a vacina contra a raiva e métodos de higiene necessários para evitar a febre puerperal, que é um probleminha após o parto que causava febre, enfim, muitas mortes ocorreram em detrimento dessa doença. E Louis também contribuiu para estudos sobre a fermentação. Atualmente nós temos aí a pasteurização, olha que maravilha. E Charles Darwin, em 1831, participou de uma viagem ao redor da Terra a bordo de um navio, passando a maior parte dos 5 anos de viagem em terra firme, para realizar observações e coletas de material biológico e geológico, concluindo que indivíduos da mesma espécie apresentam variações entre si, já que determinadas características diferenciadas podem torná-los mais bem adaptados ao ambiente do que outros da mesma espécie, inclusive o ser humano. Somos pessoas totalmente diferentes, mesmo que somos da mesma espécie. O evolucionismo ou criacionismo, em contraposição aos criacionistas, os cientistas argumentam que a fé não deve ser tomada como critério de avaliação de uma teoria científica. Desde a Idade Moderna, a ciência separou-se da religião e tornou-se laica, admitindo apenas o que pode ser testado de maneira objetiva e amplamente discutido na comunidade científica. E um pouquinho então da genética. Apenas 6 anos após a publicação de A Origem das Espécies, o monge austríaco Gregor Mendel apresentou os resultados de uma experiência com ervilhas, que elucidou fatores da hereditariedade. Pela primeira vez, um biólogo usava matemática em um campo que aparentemente a dispensava. Em 1900, Hugo de Vries baseou-se em Gregor Mendel para explicar que a evolução resulta de saltos repentinos por mutações. E em 1909, Thomas Hunt Morgan incorporou o termo gene para referir-se aos fatores hereditários mendelianos. E em 1953, ou seja, recentemente, Francis Crick e James Francis descobriram a molécula do DNA, a estrutura molecular dos genes e como eles controlam as células, reuniram na metade do século XX cientistas de diversas disciplinas, como a bioquímica, biofísica e microbiologia. Então, meus queridos, o bacana da ciência é exatamente esta. O bacana da ciência é exatamente porque quando sai um resultado de pesquisa, é em cima de muita observação, é em cima de muito estudo, de horas a fio, debruçados em cima de materiais, em cima do seu objeto de pesquisa. Por isso que nós precisamos de valorizar
os nossos cientistas e estar com eles mesmo nessa busca aí, porque é para o nosso bem que essas evoluções acontecem e a partir dessas observações é que vem esses inúmeros benefícios para cada um de nós. O conteúdo é extenso, por isso que eu precisei de fazer dessa forma, para dar tempo de passar todas essas páginas aí em poucas palavras, que deveria ser muito mais, porém ia ficar muito mais cansativo o vídeo. Obrigada mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Estamos juntos em busca do estudo, em busca do conhecimento. Até mais, se inscreva no nosso canal.